sua Bíblia em Lucas 13. Vamos lá. Lucas 13, a partir do verso 10, um texto muito conhecido de uma libertação que Jesus Cristo faz. Diz assim o texto: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, já havia 18 anos. Diga assim, 18 anos. E andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar dessa prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém, meus irmãos? Cura da alma. Vamos pensar, Jesus, se você estivesse aqui hoje, vendo Jesus, e você tem um problema, eu não sei quanto tempo. Pode ser 1 ano, 2 anos, pode ser 18 anos. Muito tempo. E hoje é sábado, hipoteticamente é sábado. E na tradição daquele tempo, no sábado, não se podia fazer nada. Eles tinham que deixar alguma coisa, e só podiam comer depois das 18 horas. Nada de movimento. Caminhar, no máximo, 800 metros. 1000 metros, mais ou menos. Mas, vamos imaginar que você chega e Jesus está aqui. E nós estamos nesse contexto. Quantos anos você carrega essa dor? Quantos anos? Quantos anos você sofre na sua casa? Quantos anos você sofre no seu casamento? Quantos anos você sofre com os relacionamentos dos seus pais? Quantos anos você carrega essa enfermidade? Quantos anos você tem experimentado essa perturbação emocional e espiritual? Orei aqui com um pai que tem uma filhinha com epilepsia. E nós oramos concordando. Se você é pai, você tem autoridade sobre ela, você é sacerdote, e eu tenho autoridade também, então nós vamos somar nossa autoridade. Agora nós temos dupla autoridade, e nós lançamos uma palavra de que ela não terá mais, repreendemos o espírito de epilepsia, espírito de enfermidade, e nós profetizamos que aquela menina está curada. Mas é sábado, nós não podemos curar. E Jesus pergunta: no sábado é lícito fazer o bem ou não? Sabe por que muita gente não muda? Porque nós criamos uma porção de regras da nossa maneira de ver Deus. Lembra, Luciana? Quando eu cheguei aqui, a Luciana me dava cada um pito. Quantas encrencas arranjou comigo. Não é verdade? Mas eu nunca briguei com ela. Não é verdade? Aí um dia ela voltou do retiro. Até hoje eu era batista. Eu tomei o microfone da mão dela e falei assim: ainda é.
só que uma batista convertida. Né, Maurício? Porque nós colocamos Deus dentro de uma caixinha, e aí a gente já determinou o dia em que Deus vai funcionar, e nós já determinamos o modo de Deus funcionar. É assim ou não é? Que você aprendeu? Tem um dia, tem um modo. Não, eu nunca aprendi assim. Como é que ora? Você aprendeu a orar de um jeito. Alguns aprenderam a rezar, outros aprenderam a orar, que é uma reza, porque faz tudo igual, todo dia, mesma coisa. Deus já sabe como é que você vai começar e terminar a sua oração. É bem verdade que na hora do almoço você não precisa fazer oração. É só você dizer assim: Pai, obrigado pelo pão. Pronto, já fez uma grande oração. É só para isso. Na hora do almoço não é hora de falar: oh Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Na hora do almoço não é, porque está todo mundo com fome. A última coisa que alguém quer na hora do almoço é uma oração longa. Mas quando você entrar no seu quarto, dobrar os seus joelhos e se derramar diante do Senhor, aí você pode orar ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e citar os 12 filhos de Jacó. E mais quantos você quiser, até Jesus, e pode citar os 12 apóstolos. Mas lá no seu quarto. Mas você já viu como é que a gente já aprendeu que oração importante tem que fazer na frente das pessoas? Enquanto que basta você descobrir que está fazendo na presença do Senhor. Então aquela mulher, ela estava vamos usar a linguagem de hoje, ela estava numa igreja. Ela estava numa sinagoga traduzida é casa de Deus. Ela estava na casa de Deus, e na casa de Deus ela não podia ter liberdade com Deus, porque era sábado. No dia do sábado, nem falar com Deus podia. Mas o Deus, que é maior que o sábado, ele olha para aquela mulher, e o texto vai dizer que ele se importa com ela, ele se apaixona por ela, ele se interessa por ela. E o texto vai dizer que Jesus revela o tempo da dor daquela mulher. Ele diz 18 anos. O que é que aconteceu na sua vida há 18 anos? Eu tratei uma vez de uma jovem esposa que tinha um espírito de prostituição terrível. E ela me procurou e me contou: pastor, funciona assim, funciona assado, funciona assim, funciona assado. E eu, vai chamar o seu marido. E o marido veio, ela contou a história para o marido, na minha frente. Porque a prostituição pode acontecer com marido e mulher, não precisa ser com um estranho, não. É a forma do relacionamento. Aquela mulher, ela havia sido abusada pelo namorado da irmã dela, dos 7 até os 9 anos. É aquela criança bonitinha, que o namorado da irmã chega, e ele fala assim: eu vou em casa, depois eu volto. E a mãe, despreparada, para não dizer uma desnaturada, ela disse: filhinha, vai com ele, depois você volta, ele vai comprar sorvete. E esse miserável tomava banho com essa menina, todos os dias que ele levava. E ele viciou essa menina em todos os tipos de sexo pervertido. E agora ela é esposa, e para ela se satisfazer, ela tinha que viver aquele tipo de relacionamento. E o marido dela tinha que dizer as palavras que aquele miserável dizia. E Deus fez uma obra linda de libertação naquela moça, jovem esposa. Depois de um ano, nós encaminhamos também para uma psicóloga. Os psicólogos às vezes ajudam, né? Às vezes. E Deus fez uma obra linda. Depois de um ano veio uma gravidez, uma filhinha linda, e Deus abençoou. Mas a dor que você carrega tem idade.
No mapeamento espiritual, quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente vai assim, o que você tem? Ah, pastor, e a pessoa vem com uma superficialidade. Se você não decidir dizer a verdade para Deus, do que é que você sente, de como você sente, do que é que aconteceu, onde e quando aconteceu, eu vou tentar não andar tanto com Frisolina. Mas você pode ficar em pé também. Então, Jesus, ele diz assim, 18 anos. Porque 18 anos foi o tempo que aquela mulher sofreu algum tipo de trauma. E aquele trauma jogou aquela mulher no calabouço da vergonha. E ela carregava aquele trauma, aquela dor. E aquele trauma, e olha que ela era crente, filha de Abraão, mas aquele trauma deu a ela uma legalidade, e Satanás a manipulava, a aprisionava. Tem muita gente crente dentro da igreja, que cometeu algum tipo de fracasso, de pecado, que sofreu algum tipo de abuso, que caiu num laço, e achou que o tempo resolve, deixou para lá, não, isso ninguém sabe, ninguém conhece, e ponto final, e o tempo apaga tudo. Não é verdade, você sabe disso. Você que passou por essa experiência, por esse trauma, por esse pecado, por essa dor, você sabe que o tempo não resolveu. Sim ou não? Sim. Jesus resolve, porque Jesus derramou o sangue dele na cruz para te perdoar. Jesus destronou Satanás na cruz para te libertar. Jesus é Deus, e Ele, estando na sua vida, Ele tira o pecado. Ele veio para tirar o pecado do nosso coração, da nossa vida, e assim, consequentemente, Ele tira os direitos legais que Satanás julga ter sobre nós. Mas você passou por esse tipo de situação e caiu nesse laço e achou que está tudo resolvido. Não sei se 3 anos, 10 anos, 18 anos, 30 anos, não sei. Mas uma coisa eu sei, você vive um cativeiro que você tenta maquiar de alguma forma. Mas você sabe que está prisioneiro. Você sabe que está prisioneira. E aí Jesus Cristo chega. Aquela mulher ouvia a palavra de Deus todos os sábados. E ela não sentia nenhuma resposta no seu coração. Não tem cultos assim? Não tem cultos que você vem e dá vontade de você ir embora. Mas, alto lá. Tem culto que você tem vontade de ir embora, mas não é porque o culto não tem Deus, é porque o diabo não quer que você fique. Tem gente que quando entra no templo, eu pergunto no gabinete, você que está chegando na igreja, o que você sentiu, o que você percebeu quando você entrou na igreja, quando você chegou aqui? A maioria diz assim, pastor, quando eu entrei naquela porta, eu senti a presença de Deus. Eu senti unção de Deus nesse lugar. Então você chega aqui, sente a presença de Deus, e aí os demônios que estão dentro de você não se sentem bem, e eles começam a dizer, vai embora, esse pastor está falando furada, sai daí, isso não é tudo mentira. Mas você precisa dizer para esse espírito, cale a boca, porque eu estou aqui para ouvir a voz do Senhor, porque eu não aguento mais essa dor. Eu quero a cura. E aí, às vezes, você percebe muita gente saindo, às vezes, no meio do culto. Porque o Espírito Santo começa a te encurralar. E aí, alguns chegam ao ponto de pensar assim, mensagem encomendada. Contaram para ele. Lembra? No dia de uma ceia, eu estava aqui, preguei a palavra, aí começamos a ceia, os diáconos vieram, os pastores vieram, e sai um cidadão daí do meio, chegou aqui no meu ouvido assim,
nunca mais pregue mensagem encomendada. Eu falei assim, vai sentar. Satanás é assim, abusado. O pastor Silas Malafaia conta uma experiência que ele foi pregar numa igreja e tinha lá, não sei se, não vou afirmar com muita segurança, se era uma mulher, acho que era uma mulher. Não tenho certeza se era mulher ou se era homem. Era um dito profeta ou profetisa da igreja. A semana toda de conferência, e todos os pregadores da semana, aquela pessoa no determinado momento da mensagem, vinha num reteté lá do banco, e tomava o lugar do pregador. E começava a profetizar. Vocês conhecem o Silas Malafaia, não conhece? Logo com quem que foi se dar medo? Se deu mal com ele. Não deu outra. E quando ele percebeu a pessoa, ele para aí mesmo. E a pessoa, pum, caiu. E aí deu uma lenha. No final do culto, o pastor veio dizer, pastor, ele atrapalhou o culto a semana toda. Gente desautorizada, gente que não tem autoridade, gente que não tem unção, igreja que não tem autoridade, é uma igreja que Satanás ciranda e a igreja não sabe o que fazer. Mas você sabe que Deus está aqui, e você precisa ouvir a voz dEle, e você precisa ouvir mesmo que não goste, mesmo que você não se sinta bem. Aliás, você já viu algum tratamento médico te fazer bem assim? É gostoso ir no médico, é gostoso ir no hospital, é gostoso tomar aqueles medicamentos, é gostoso tomar quimioterapia. Oh, que quimioterapia gostosa! É gostoso tomar aquelas injeções cavalares. Você já viu alguém dizer isso? Não, mas funciona. Você já viu gente dor de coluna, né, Cleitão? Teve que fazer cirurgia, e olha que é massoterapeuta. E aí o médico dá aquela injeção cavalar, pum, a dor. Você sente a dor da injeção, e a dor da injeção é maior, mais forte do que a dor da doença, e a dor da doença se cala por um tempo. Muitas vezes o Senhor Jesus te confronta, e aí começa a doer. Ele te aperta, começa a doer. Ele te encurrala, você começa a doer. E você começa a querer espernear. Não adianta. Ou você se rende, ou você vai continuar carregando há 18 anos essa dor. Vai continuar carregando. Eu trato de muita gente que está sentada aí. E às vezes a gente diz coisas que as pessoas não querem ouvir. Vou tomar liberdade, não é, Cristiane? Um dia a Cristiane me telefonou, pastor, aconteceu isso. Eu falei assim, quando ele chegar, você não vai dar um pio. Não foi? Nem um pio. E aí liguei para ele. E você vai chegar lá doce. Está ali abraçadinho. Funciona. O orgulho, não vou. Mas o Espírito Santo assim, vai. Funciona? Funciona. Então Jesus, ele chega lá e ele confronta essa mulher. E o texto vai dizer assim, não é? Estava ali essa mulher, 18 anos, andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus. Eu gosto dessa expressão, viu, Calista? E vendo a Jesus. Primeiro, antes de lidar com as outras situações, vendo a Jesus. Quantas pessoas tinha naquela sinagoga? Você sabe? O texto diz. Quantas pessoas comportava aquela sinagoga? Não sei. E a Bíblia não faz nenhum esforço para dizer. Mas diz que tinha aquela mulher. E diz o problema dela. E diz que Jesus olhou para ela. Você está entendendo? Você está aqui e você pensa que ninguém sabe de nada. Jesus sabe.
Jesus sabe. Jesus sabe o seu nome. Jesus sabe a sua dor. Jesus sabe da sua murmuração de hoje. Você diz, olha, 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 olha. E olha, olha, olha. E se não acontecer, olha, olha. Só que Jesus ouve. E aí ele fala assim, no culto eu pego ele. Aí você chega aqui, se envolve no meio da multidão. E aí o texto diz, e Jesus olhando para ele, chamou, vem cá. Você já imaginou? O Espírito Santo me diz assim, chama fulano aqui na frente. Chama. Você já imaginou se eu chamasse você pelo nome, sem conhecer você? Ele disse, vem cá, pare de andar torto, pare de andar torta, pare de andar murmurando, pare de andar reclamando, pare de andar com derrota, pare de andar com esse cabeça para o chão, levanta a cabeça. O texto diz que Jesus, vendo-a, chamou. O que Jesus diria para você hoje? Você acha que Jesus chamaria você pelo nome hoje? Qual é a dor da sua alma? Qual é a dor? Aquela moça tinha sido abusada. Outras pessoas têm sido vítimas de estupro. Outras pessoas, eu ouvi hoje uma mulher dizer, uma esposa dizer, que era espancada pelo pai, que era pregador do evangelho. Era um santo na igreja e um demônio em casa. Um dia ele bateu tanto na boca dela que ela sangrou. E ela foi para a igreja com a boca toda inchada. E essa mulher hoje é uma mulher de Deus. Mas sabe por que ela é uma mulher de Deus? Porque ela casou com um homem de Deus. E quando ela começou a tentar se assanhar em casa, o marido falou assim, aqui não. Aqui quem manda sou eu. Sabe como é que Jesus cuida de uma mulher brava? Dando um marido macho. Tem que ser logo meu pai, viu, Mário? Meu pai contou para mim uma história, logo da minha lua de mel. Depois de uma semana, eu fui lá passear no Espírito Santo, e o meu pai me conta isso, ele não gostou nada da história. É a história de um fazendeiro que tinha uma filha muito mimada, e um rapaz muito querido, falou assim, eu quero casar com a sua filha. Nem pensa, rapaz, você é um cara legal, fino, você acha que eu vou te estragar? Minha filha é uma coisa, ela só tem casca, ela é uma jararaca, igualzinha a mãe dela. Mas o rapaz se apaixonou mesmo, ele falou assim, não, eu quero me casar com ela. Tá bom, eu tentei te avisar, mas o cara era macho mesmo. E o cara falou assim, eu vou dar uma lição nessa garota, nessa guria. Botou um galo, você sabe que galo canta meia-noite, 4 da manhã, e ele colocou o galo numa cerca que tinha atrás da janela do quarto. Pegou um porrete desse tamanho e colocou debaixo da cama. Quando deu meia-noite, o galo cantou. Ele abriu a janela e falou assim, galo, se cantares de novo eu te mato. E mando minha mulher botar você na panela. Nem não fechou a janela, o galo cantou de novo. Ele pegou o pau e pá, matou o galo. Mulher, pega esse galo, mete na panela. Você está louco, marido? Essa hora, olha o galo. A mulher não queria estragar a lua de mel. Pegou o galo, limpou lá, fez tudo. Depois de 3 dias, eu quero visitar a mamãe, quero visitar a mamãe. Olha o galo. Resultado, ela ficou 30 dias. Sem ver a mãe, sem ver pai. Se comportou uma beleza. Depois de 30 dias, o rapaz falou assim, agora vamos visitar seus pais. Aí ele chegou lá, o velho pegou ele num canto, levou, e falou assim, ó, fala aí, fala aí. E ele contou tudo para o velho, a história do galo, tal. E ela contou tudo para a mãe, a história do galo, papapá. Aí foram embora de tardezinha, e aí o velho fazendeiro foi lá no quintal, pegou um galo. E colocou lá, numa cerca de madeira atrás da janela do quarto.
E aí, quando meia-noite o galo cantou, ele abriu a janela e falou assim: galo, se você cantar mais uma vez, eu te mato. Aí, bem não deitou, o galo cantou de novo, pegou o pau e pá, matou o galo. E ele falou com a mulher: pega esse galo, bota na panela. A mulher tomou o pau da mão dele e deu uma coça nele. Aí olhou para ele e disse: seu tolo, você tinha que ter feito isso há 20 anos atrás. Meu irmão, minha irmã, há quanto tempo você está cozinhando o seu galo? Há quanto tempo? Há quanto tempo você está carregando esse fardo, essa dor, essa miséria, essa confusão, e você não tomou uma atitude de consertar a sua vida? Não tomou a atitude de consertar seu casamento, sua família, sua história? Jesus, Ele vai nos dar uma lição nesse texto, que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele é Senhor, que Ele tem autoridade. E então Ele chega e olha para aquela mulher, como Ele está olhando para você hoje. E eu quero te dizer 3 coisas. Você pensou que eu já tinha pregado? 3 coisas. Primeiro, quais são as marcas da sua prisão? Quais são? Quais são as marcas da sua vida que sinalizem que você é um prisioneiro, uma prisioneira? Por exemplo, uma esposa que não gosta de muita intimidade com o marido. Está revelando uma marca de um trauma, de referência à autoridade negativo. Pode ser que você tenha sido bulida, abusada por alguém na sua infância. Pode ser que o seu pai tenha sido um homem rude, ruim, desautorizado, orgulhoso. E aí, você construiu essa referência de homem, e quando o seu marido vai se aproximar de você com as suas gracinhas, você diz: não me toque. Marca de uma prisão. Porque a coisa que uma mulher feliz mais quer é o quê? Que o marido toque nela toda. Sim ou não? Mulheres, eu não posso dizer vocês. Eu imagino, que eu não quero que a minha esposa toque em mim todinho. Pode tocar, meu amor, pode tocar, pode tocar, pode tocar. Toca violão, toca. Por quê? Se eu a amo, eu quero que ela me toque, que me abrace, que me beije, que faça isso, aquilo, e até elogie. Agora, se eu fui um homem que a minha mãe foi uma cobra, uma mulher venenosa, uma mulher brava, uma mulher desautorizada, uma mulher que maltratou meu pai na minha frente o tempo todo, falou mal do meu pai, que nunca honrou meu pai, ela desonrou, enfim, uma mulher que nunca respeitou o marido. O que vai acontecer com esse filho? Ele pensa que quem manda em casa é a mulher. E aí, quando ele vai para o casamento, a mulher: vamos jantar fora. Ele fala assim: para onde? Aí a mulher mata ele de uma vez. Por quê? Porque a mulher, quando fala vamos jantar fora, ela quer que o marido diz: já sei onde. Tem um excelente restaurante. Ela quer a dica. E quando pagar a conta, deixa que eu pago, meu amor. Você já sentiu a pose do camarada macho quando pega a conta para pagar? Já viu o rapaz quando quer impressionar a moça? O cara está numa miséria só. Mas para impressionar a moça, ele disse: essa conta é minha. Vai ficar um mês a pão e água, mas ele paga a conta. Não é assim? É assim. Agora, se você é um marido que a sua mãe foi uma mãe desautorizada lá, tratou mal o seu pai, humilhou, não respeitou, aí você vai ser esse homem castrado na sua identidade, sem identidade. Então não tem felicidade, porque não existe relacionamento, não existe respeito,
não existe valorização, não há possibilidade de intimidade, marcas de uma vida aprisionada. O pai foi um prostituto, o espírito de prostituição segue o filho ou a filha, e aí você não consegue entender por que aquela criança, ou aquele menino, aquele adolescente, já tem aquele comportamento, marca de um aprisionamento, tem alguma coisa na história da família. Agora essa mulher andava curvada. Me diga aqui de coração, qual o motivo que leva você a andar de cabeça baixa? Qual o motivo? Vergonha. E vergonha nasceu por acaso na sua vida? Ah, ele é tímido, ela é tímida. Vergonha nasceu assim do nada? A pessoa pode ter um comportamento introvertido. É o menos falante. Isso é temperamento. Né, doutora? Temperamento ajuda a pessoa a ser mais extrovertida. Eu pareço extrovertido, mas eu não sou. Eu sou muito introvertido. Vocês podem não acreditar, mas eu sou tímido. Eu falo muito quando eu prego, quando eu faço uma palestra. Para casais, então, eu gosto de falar muito. Mas, no geral, assim, eu sou tímido. Não sou, Renata? Não sou tímido? Sou. Agora, o que leva uma pessoa a andar de cabeça baixa? O que aconteceu? Aquele garotinho, aquela garotinha, que na sua infância recebeu tantas palavras humilhantes, que nunca pôde olhar para cima nos olhos dos pais. Humilhação. Quando um pai humilha um filho, uma filha, com palavras, com atitudes, essa pessoa cresce, e ela terá dificuldade de olhar as pessoas nos olhos, porque ela nunca conseguiu olhar nos olhos daquele ou daquela mais íntima. Então como é que vai olhar outra pessoa nos olhos? Aquela mulher passou por algum tipo de experiência que a levou não somente a ser um cavalo do diabo, mas também uma pessoa envergonhada com a sua própria história. E Jesus, ele diz, ela está 18 anos, e ele então faz aquela mulher voltar. No gabinete pastoral, quando nós ajudamos as pessoas no seu tratamento, e a gente vai então perguntando, até que a gente fala assim, o que aconteceu na sua infância? E alguma coisa, e nós chegamos no ponto de partida do problema, ou no ponto onde começou o trauma. E aí a gente vai lidar então com aquela situação original. É lá. Tem que arrancar. Quem aqui conhece tiririca? Não é aquele camarada, não é aquele. É um mato, uma erva daninha. Você já viu que coisa difícil de capinar é tiririca? Aqui fala carpi, eu falo capinar, eu sou capixaba. Você capina a tiririca hoje, amanhã cedo ela já está com um dedo de tamanho. Erva daninha. A mágoa, a alma ferida pela humilhação, é igual tiririca. Você pensa que resolveu, eu já perdoei. A tiririca vai dizer, amanhã eu estou aí. Amanhã eu estou aí. Ela no dia seguinte, ela diz, eu aqui, ó. E você começa a sentir a dor de novo, a humilhação de novo, o sofrimento de novo. E você passa por tudo de novo. Mas Jesus vai nos ensinar que essas marcas, elas não foram produzidas para permanecerem na nossa vida, na nossa alma. Diga de coração, você quer continuar carregando essas marcas que você tem na sua alma, que só você e Deus sabem? Vocês querem continuar com elas? Vocês querem continuar carregando essa dor que vocês estão carregando? Vocês querem se libertar delas?
Então, primeiro, reconheça que tem uma marca, reconheça que tem uma dor, reconheça o momento, reconheça o que é que produziu essa dor, reconheça o que é que produziu esse trauma, reconheça o que é que levou você para o cativeiro. O que é que aprisionou você? Reconheça. Em segundo lugar, nós vamos ver Jesus, não somente Ele tratando ou identificando a causa, mas Ele também vai nos ajudar a vencer esse cativeiro. Então, quando é que o cativeiro é vencido? Olha, Jesus ele vai dizer para essa mulher, e vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade, e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Vamos pensar aqui, se você carrega a dor da rejeição, qual é o remédio que você precisa? Aceitação. Sim? Aceitação. E qual é a forma que nós somos aceitos? Que tipo de atitude, que tipo de demonstração você espera de mim para você sentir-se aceito? Acolhimento. E a gente acolhe quem? A pessoa que nós amamos. Você acolhe. Ah, pastor, mas eu acolho também gente ruim, porque você decidiu amar. Entendeu? Você decidiu amar. A primeira coisa que Jesus transmite para aquela mulher é amor. Sabe por que as pessoas estão vindo nas igrejas e elas não mudam? Porque elas não acreditam mais nem em Deus e nem nas pessoas. Elas apenas são religiosas. Por exemplo, olhe para perto de você. Eu sei que você está perto do seu cônjuge ou perto de alguém conhecido, mas olhe para trás ou olhe do lado. Tem alguém que você não conhece? Olha aí, pode fazer esse exercício. Tem alguém aí? Olhe para trás. Tem alguém que você não conhece? Tem. Você sabe quem é essa pessoa? Você sabe qual é a história dela? Você sabe qual é a dor? Você sabe o que é que ela está carregando no coração agora? Não? Pois é, mas Jesus sabe. O que é que levou aquela mulher a sofrer? Rejeição, desprezo, humilhação. Mas agora ela encontra um Deus que olha para ela e diz assim, mulher, vem aqui. Há quanto tempo ela não ouvira essa voz? Mulher, vem cá. Assim, quando o marido carinhoso quer falar uma coisa assim para a esposa, assim, mulher, vem cá. E aí ele fala, filho, vem aqui. Pai, dá uma chegadinha aqui. E aí você fala. Jesus olha nos olhos dela e diz assim, mulher, vem cá. Agora tente imaginar aquela mulher que tinha vergonha, talvez ela sentasse no último lugar da sinagoga, porque ela já era feia, corcunda, toda curvada. A coisa que a mulher mais preza é a estética. Tem mulher que, desculpe, eu não estou assim fazendo gracinha não, mas você já viu, tem algumas mulheres que andam assim, ó, bumbum para trás, peito para frente, vai assim numa estética. Outras não se preocupam tanto. Mas algumas, e para frente, para trás. Agora, tente imaginar aquela mulher corcunda. Ela tinha alguma expectativa de revelar estética? Então ela, agora, mulher bonita, gosta de sentar onde? Na frente. Na frente. Lugar bem visível. Se você está sentado lá atrás, não quer dizer que você seja feia. Tem nada a ver com isso. A Claudinha sabe que eu sou brincalhão, né, Claudinha? Não tem nada a ver com isso.
A Claudinha também é psicóloga, ela é uma esperta dessa. Então, eu tenho que me defender. Então, veja, mas aquela mulher, não sei se ela estava mais à frente ou atrás, eu só sei que ela estava procurando se esconder. Você já foi numa festa que você procurou se esconder? A coisa que você mais espera é logo partir o bolo para você ir embora. Tem festa que a gente está louco para ir embora, porque o ambiente é ruim, o ambiente é pesado, o ambiente é muito distante. Aí a vontade que a gente tem de ir embora, mas tem que esperar o bolo. E nunca que parte o bolo. Seja no aniversário de pessoas de 15 anos, de casamento, a última coisa que acontece, partiu o bolo, por último, né, Camila? O casamento da Camila, por último, o bolo. Por que não parte o bolo logo? E fica na festa quem quiser. Não, o bolo é para segurar. E aquele bolo depois não desce. Aquela mulher estava lá, mas Jesus a viu. Ali, nós temos um irmão aqui, irmãozão lá. Depois de um culto da manhã, ele estava encostado lá na parede. E aí, depois a gente atende aqui, atende acolá e tal, subi, olhei, estava lá, olhando. Aí fui lá, né, conversei com ele. E aí, meu amado, você é novo aqui, é de algum lugar, de alguma igreja? Aí ele disse de onde ele era. Ele falou assim, interessante. Primeira vez que eu vim aqui, o senhor sai lá da frente e vem aqui falar comigo. E ele ficou impactado, nunca mais deixou de vir. Não faltou mais um culto. Todos nós queremos ser vistos. Mas aquela mulher não. Lembra daquele dia? Lembra? Posso contar? Não posso. Eu sou tentado, mas não posso, né? Mas veja, a coisa que a gente mais quer é ser visto. Mas aquela mulher não. Aquela mulher não queria ser vista, porque ela era feia, deformada, esquisita, andava olhando para o chão. Mas Jesus olhou para ela e a viu. E disse, mulher, vem cá. Quem aqui que não gostaria de ser chamada por Deus? Vem cá, eu quero te ajudar. Quem? Quem não gostaria? Você carregando essa dor toda, e aí o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso, olha você e diz, vem cá. E você então vai logo acender uma chama no coração e dizer, chegou a minha vez. Chegou a minha hora. Agora eu receberei a vitória. Agora eu não vou mais sofrer. Jesus a chama. E olha o que Jesus tem a dizer quando Ele chama você. O texto diz, Ele diz para aquela mulher, você está livre da sua ou da tua enfermidade. Jesus, Ele faz 2 milagres na vida dessa mulher. O primeiro milagre, Saulo, não vai embora, viu, Saulo? Quero orar com você no final, tá bom? A primeira coisa, Jesus olha para aquela mulher e diz, vem cá. E aí ele olha nos olhos dela e diz, mulher, você está curada. Você está livre da sua enfermidade. Mas ela estava torta ainda. Ela continuava torta. Só que Jesus estava tirando a deformação não física. Jesus estava tirando a deformação da alma. Jesus estava restaurando as emoções dela. Porque tem muita gente bonita, tem muita gente rica, tem muita gente forte, tem muita gente que tem tudo na vida, mas quando se olha no espelho e diz, a minha vida não presta. Tem mulheres lindíssimas, quando olha no espelho, pedia para cá, pedia para lá, bota uma roupa, bota outra, e não consegue ver um traço de valor, de beleza.
Porque o seu problema, a sua cegueira, a sua deformação não está no seu físico, está na sua alma. E nós enxergamos a nós mesmos de dentro para fora. Nós não nos vemos belos quando olhamos no espelho. Nós nos vemos belos quando a gente se sente em paz. A gente se sente belo quando a gente se sente aceito. A gente se sente belo quando a gente se sente abraçado. Ainda que a gente esteja com aquele problemão da vida, a gente começa a chorar. Porque a gente se sente aceito, amado, valorizado, honrado. Por isso que você vê aí, eu não consigo entender alguns casamentos, sabe? No bom sentido. O camarada é feio, chega a dói. E ele conseguiu casar com uma mulher lindíssima. E aí alguém fica perguntando, como é que ele conseguiu? Como é que ele conseguiu? Como é que ele conseguiu? O cara é bom de papo. Não, o cara é saudável. Não é um doente mental. No bom sentido. Quando eu falo doente mental, tem gente que só tem beleza, mas quando abre a boca só fala bobagem. Não sai nada de qualidade, não sai uma palavra de encorajamento, não sai uma palavra de autoestima, não sai uma palavra de alegria. Eu gosto, quando eu vou num casamento, eu quero sentar na mesa do Marco, quero sentar na mesa do Cleiton. Meu Deus, contam piada uma atrás da outra. Agora imagine, eu estou num casamento, eu estou numa festa, e aí alguém chega, pastor, o senhor pode me atender aqui numa clínica pastoral? Meu Deus do céu, isso é um martírio. Por quê? Porque se eu estou no casamento, o que você faz no casamento? Você conversa com todo mundo, você come doce, você come salgados, você janta. Aí você acha que o pastor, no dia do casamento também, aí ele vai te dar uma clínica pastoral. Porque afinal de contas, já que nós estamos aqui, para eu não ter que ir lá no gabinete, o senhor sacrifica o seu jantar para o senhor me dar uma clínica pastoral. E a gente faz isso, não faz? Faz. Mas não é uma coisa boa. Eu quero jantar. Eu quero sentar lá na mesa dos brincalhões também. Por isso que no casamento eu vou de mesa em mesa. A mesa que está mais alegre, eu fico mais tempo. Mas eu vou em todas as mesas quase no casamento. Mas se você tem feito isso, não estou te criticando. Eu estou dizendo que eu sou gente. E como gente, eu quero também brincar, sorrir, porque afinal de contas eu tenho uma alma. E essa alma precisa ser bem tratada. E aí Jesus, ele fala assim, mulher, vem cá, você está livre da tua enfermidade. Mas ela continuava torta. Hein? Pessoal, Renatinho? Você tem aquele problemão, aí o Senhor Jesus diz, Renato, você está liberto. Mas o problema continua. Antes de Jesus mudar a sua história, ele precisa mudar o seu coração. Antes de Jesus mudar seu comportamento, ele precisa mudar sua mente, seu modo de pensar. Porque comportamento, psicólogos, seminaristas, comportamento é resultado do quê? Do pensamento. A pessoa constrói um pensamento a respeito de si mesmo, de si mesma, e ela se comporta em cima daquele pensamento. Então Jesus, ele disse, mulher, você está curada. Mas ela continuava torta. Jesus está dizendo para você hoje, eu estou te libertando você. Eu estou restaurando a sua história. Eu estou mudando o seu coração. Eu estou perdoando você. Eu estou sarando as suas feridas. Eu estou quebrando as suas cadeias e fortalezas. Mas você vai continuar saindo, você vai sair daqui. As dívidas ainda estão lá. A confusão talvez ainda esteja lá. A sogra ainda mora nos fundos da sua casa. E talvez você continue ainda desempregado. Talvez ainda você tenha que fazer aquela cirurgia. Mas Jesus está dizendo, mas eu estou tratando você de dentro para fora. Eu estou quebrando esses paradigmas da sua vida. E aí, por último, Jesus vai falar o quê? Ele coloca a mão na cabeça.
Meus irmãos, por favor, olhe para mim. Você gostaria que Jesus colocasse a mão na sua cabeça hoje? Ah, pastor, é o que eu queria. Pois Ele vai colocar. Ele vai. Veja, Jesus, Ele viu, Jesus chamou, Jesus curou, mas aparentemente tinha acontecido alguma coisa? A mulher estava do mesmo jeito. Talvez você chegue em casa hoje, está tudo do mesmo jeito. Só que o que é que não está mais do mesmo jeito? É a sua língua. Jesus cortou a sua língua. Você não vai falar mais o tempo todo. Você não vai gritar mais. Você vai chegar na sua casa e está tudo do mesmo jeito. Mas o que é que não está do mesmo jeito? O seu coração não está mais cheio de ódio. Mais ressentido. Isso mudou. Mas ainda está confusão lá na sua casa. Você vai chegar na sua empresa segunda-feira, você continua com aquele cara perturbado lá. Mas você não tem mais o seu pensamento a respeito dele. Eu vou matar ele, eu vou matar ele. Agora você chega assim, eu vou salvar ele, eu vou salvar ele, eu vou salvar ele. O que é que mudou? Mudou o seu modo de pensar, mudou o seu modo de ver o problema lá da sua empresa. Mas o camarada perturbado está lá. O patrão ingrato está lá. O que é que mudou? Mudou o seu conceito a respeito do seu patrão. Mudou que agora você não vai para aquela empresa só para você receber salário, você vai para aquela empresa para abençoar aquela empresa. E aí sim, Jesus chama, vem cá. E ele coloca a mão na cabeça. E aí aquela mulher dá uma rebolada e fica certinha. Peito para fora, bumbum para trás. Certinha. Eu tento imaginar como é que aquela mulher... Primeiro, vamos passar o clipe de como ela entrou. Você quer ver o clipe como ela entrou? Não tem. Mas você pode imaginar. Ela entrou quietinha, 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 sentou lá. E quietinha ficou. Agora, tente imaginar o clipe dela saindo. E aí? O que você acha? Como é que ela saiu? Hein? E aí? Quem sabe que ela não estava de olho num camarada lá naquela sinagoga? E aí ela passou perto dela. E aí, varão? Quem sabe? Quem sabe que tinha lá uma outra mulher que a humilhara muitas vezes. E aí ela passou perto daquela mulher. Shalom. Quem sabe? Aquela mulher que humilhou. E você, o que você está vendo aqui? Você é a marca da derrota. Porque para o judeu, uma pessoa deformada era maldita. E aquela mulher sofreu tanto. Então ela passou perto daquela irmãzinha e falou assim, shalom. E foi embora. Como é que você quer sair daqui hoje? Como é que você quer sair? A escolha é sua. Bem, nós aprendemos nesse retiro que nós não fazemos mais apelo. A partir de hoje, o pastor Lobo vai ser proibido de fazer apelo. Quem quiser, os pastores não vão fazer mais apelo. Se você quiser, quando a gente terminar a pregação, assim como estou terminando, você vai sair correndo do seu lugar e vai me pregar. Então nós vamos primeiro esclarecer, para depois os pastores... Porque o pastor faz, número 1, número 2, número 3, número 4. Não, não vai fazer mais. Nem eu, nem Marco, nem Lobo, mais ninguém. Se você ouviu esse sermão e você entendeu, decidiu como você quer sair, eu quero. Aí você vai sair do seu lugar e vem. Então, como você está aprendendo, como é que você quer sair? Decidiu? Decidiu? Decidiu mesmo? Quem decidiu que quer sair daqui sem as suas curvaturas, as suas derrotas, pode sair do seu lugar e pode vir. Porque a partir de sexta-feira que vem não vai ter mais convite, você vai ter que sair correndo logo. Tá bom? A gente vai esclarecer. Pastor Maurício, pode vir para cá.
Agora chega aqui para Jesus e diga: o que é que causou essa deformação na sua vida? Diga para Jesus agora: o que é que causou a dor do que você carrega na sua alma? Diga para Jesus: o que é que tem feito você sofrer? Diga para Ele. Porque Ele quer tratar da causa da sua dor, não é da sua dor. A causa sendo vencida, a dor vai desaparecer. É assim. Você entendeu? Então, sexta-feira que vem, quando o pastor Lobo terminar, não é o pastor Lobo que vai pregar sexta-feira que vem, é o pastor Henrique. Quando o pastor Henrique terminar o sermão, se você entendeu e você quer ser abençoado, o que você vai fazer? Vai sair do seu lugar correndo e vem para frente. Tá bom? Pastor Maurício vai dar uma palavra e ele vai orar. E depois nós vamos encerrar com esse cântico. Então hoje, excepcionalmente, nós não teremos a vigília. Nós vamos pedir a você a compreensão, mas vamos atender vocês. Quem veio precisando de ouvir, uma ministração, permaneça, nós vamos orar por você, tá bom? Abra o seu coração. Irmão, graças e paz. É verdade. A fé. Você precisa, sim, colocar diante do Senhor a sua dor, a sua vergonha, a sua derrota. Porque na presença do Senhor há alegrias intermináveis. A presença do Senhor há cuidado, há cura. Ele está aqui neste lugar. Comece a clamar por Ele. Pede para Ele tocar naquilo que está te causando dor, vergonha. Vai falando para o Senhor. O Senhor da cura está aqui, o Espírito Santo de Deus está neste lugar e Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir você, Ele quer mudar a sua história. Você vai sair daqui vibrando com o cuidado, com a cura, com o toque do Senhor. Você não será mais o mesmo, você não será mais a mesma, porque o Senhor te visitou, porque o Senhor te tocou. Senhor, em nome de Jesus, nós concordamos, Senhor Deus, com tudo que foi falado aqui, porque a Tua presença é notória neste lugar, porque o Teu Espírito Santo está sobre este lugar, porque o Seu Espírito Santo está passeando no nosso meio, tocando em cada vida, Senhor. Senhor, restaura a vida de cada um, restaura as emoções, restaura a visão, Senhor, do Teu Espírito Santo, restaura, Senhor, o corpo físico, restaura a visão da vida, Senhor. Restaura a visão dos planos e propósitos do Senhor na vida de cada um, Espírito Santo. Pai, nós queremos, Senhor, sim. Precisamos, sim, do toque do Senhor, Pai. Colocamos diante do Teu altar os nossos impossíveis. Ó, Senhor Jesus, faz isso na vida de cada um. Vai curando, Senhor. Vai curando, Senhor, a alma, o corpo, o Espírito. Vai fazendo, Espírito Santo, vai convencendo do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Vai convencendo da dependência do Senhor, Pai. Ah, Senhor Deus, a Sua presença manifesta neste lugar, na vida de cada um. Faz isso, Espírito Santo. Eles não serão mais os mesmos. O testemunho deles vai impactar outras vidas, vão impactar suas famílias, vão impactar o seu lugar de trabalho, o seu lugar de estudo. O milagre do Senhor vai alcançá-los. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós queremos sair daqui hoje levando, Senhor Deus, as marcas do Senhor agora. Não mais as marcas da dor, da vergonha, da derrota, mas a marca do Teu Espírito Santo em nossos corações, nas nossas mentes, Senhor Deus. Em nome de Jesus, faz tudo novo, Senhor. Faz tudo novo, Espírito Santo. Tudo aquilo que o diabo, o inimigo semeou, está, Senhor Deus, sendo retirado. Novos sonhos, novos planos, novas conquistas na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, eles vão sair daqui com seus nomes mudados.
Eles serão reconhecidos, Deus, como homens e mulheres de Deus, como jovens de Deus, como testemunhas do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Faz isso, Deus, em nome de Jesus, na vida de cada um.